graça e paz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Um versículo bem conhecido. Eu gostaria de iniciar chamando vocês a pensarmos um pouquinho num barulho que começa a ficar retumbante muitas vezes na vida de pessoas próximas a nós. O barulho do silêncio. Como é difícil lidar com essa forma de barulho. O barulho do silêncio. Quando as coisas fora da gente estão tão quietas, que aí a gente começa a escutar os barulhos que estão dentro de nós. Quantas vezes nos encontramos com pessoas que ficam lá no cantinho, vivendo e sofrendo as suas dores. E nós falamos assim: nossa, quanto silêncio! Silêncio para quem? Para você ou para ela? Porque às vezes o barulho interno está ensurdecedor. O sofrimento, a angústia, a dor. Quando nós olhamos para um texto como este, um texto conhecido e muito usado na liturgia tradicional, qualquer culto que você for, em qualquer comunidade e igreja, quando vai falar do momento de confissão, pode crer que um dos textos mais lembrados, quando falta criatividade, é 1 João 1:9. E convidamos a igreja a confessar, e chamamos a igreja ao silêncio, mas nem na hora da oração nós damos conta do silêncio. Nós preenchemos com instrumental, nós preenchemos com alguma coisa, porque o silêncio incomoda. A quietude incomoda. E aí nós podemos pensar um pouquinho com alguns instrumentos que não são só os teológicos. O instrumento da ciência, a própria psicologia, que nos ajuda a compreender algumas coisas que estão lá dentro de nós, nos machucando, nos ferindo. E os textos que fizemos a leitura no culto, todos eles falaram: Deus perdoa e esquece. Mas parece que a gente não esquece. Sabe o que é pior? Não esquecemos os nossos e fazemos questão de não esquecer o do outro. Eu sei o que você fez no verão passado. Não é mais ou menos assim? A carta de João é escrita para uma igreja que está vivendo um tempo tão difícil. São igrejas lá na Ásia Menor, final do 1º século, tempo de misto entre perseguição, mas também de tempos de dúvidas na fé, tempo
em que começa-se a pensar, e agora? O que vai acontecer? Já estamos na terceira geração. Será que isso vai acabar? Heresias borbulhando. E a carta de João? Essa primeira carta é aquela carta pastoral firme, mas amorosa, que quer ajudar essas pessoas dizendo: calma, muita calma nesta hora. Não olhe apenas com os seus olhos. Permita olhar para a história com os olhos de Deus. Eu quero apresentar um rapazinho chamado Davi, que eu conheci agora há pouquinho, carregando ele no meu Uber. 5 anos. O menino sabia tudo contar a história da Bíblia. E ele começou a perguntar para o pai dele, começaram a conversar e ferver a conversar. Quando ele falou assim: pai, quando que Deus descansa? Pai, não, Deus não descansa. Eu falei assim: como que ele não descansa? Ele não nasceu? O pai explicando, tentando falar para não nasceu, Deus, mas ele não nasceu, não, mas é Jesus. E sabe aquela tentativa? E o Davizinho ali, perguntando, e aí o pai disse: olha, Deus não precisa de descansar. Deus está sempre pronto a nos ajudar em qualquer momento. Deus está sempre disposto a nos abençoar, a cuidar, a perdoar. Há um processo terapêutico que às vezes precisamos dele. E aí o texto que nós fizemos a leitura aqui apresenta, quem sabe, um passo, dizendo: confessa. Eu descobri essa semana algo chamado solilóquio. Já ouviram falar essa palavra? Solilóquio. Sabe as pessoas que falam sozinho, alto? Isso chama-se solilóquio. A gente pensa que é estranho e que é ruim. Mas a psicologia diz assim: não é não. É importante essas conversas às vezes. A gente conversar com a gente e lembrar algumas coisas. E eu fico pensando no salmista. Quando eu li isso aqui, eu imaginei o salmista. Olha o salmista conversando com ele mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Sabe que tem hora que a gente precisa de conversar com a gente, de trazer a memória. Tem hora que a gente vai se dobrando, se fechando, e alguns barulhos internos vão ficando tão intensos, que estamos precisando chacoalhar a cabeça e dizer assim: por que você está pensando desse jeito? Olha o que a Bíblia diz. De forma específica neste versículo: confesse o seu pecado, ou seja, confesse aquilo que está te incomodando, esse pecado que está machucando, esse barulho que está assim ensurdecedor. Quando a gente olha para o texto e conhece assim algumas nuances do texto, a gente descobre que essa ideia de confessar, essa palavrinha confessar, ela significa continuamente relembrar que estava errado.
É a ideia, eu concordo com Deus, eu estava errado. E Deus me perdoou. Eu estava errado, mas Deus me perdoou. Ele já esqueceu, lançou fora. Quem muito peca, quem muito deve, não foi o texto que nós fizemos a leitura? Esse tem um perdão maior ainda. Mas nós temos a dificuldade de nos abrir diante disso. Nós temos dificuldades, porque nós temos medo da reprovação do outro. Não é assim? Como alguém ligado à área da comunicação, eu tenho uma frase de efeito que eu gosto de falar, que é assim: não temos medo de falar em público, temos medo de falhar em público. Falar a gente fala o tempo todo. Tem gente que fala mais que a boca. Mas você fala assim, ó, vai lá na frente. Não, eu não sei falar. Mas fala o dia inteiro. O problema é que a gente não gosta de se expor. Não gostamos do julgamento do outro. E dependendo do lugar onde fomos criados, nos acostumamos com julgamentos. Às vezes com pré-julgamento. Né? O pré-conceito. E aí nós transferimos essas leituras que nós temos do outro que quem sabe nos fez sofrer, do outro que não nos deu oportunidade de sermos perdoados, e dirigimos isso para Deus. Nesta noite, olhando para o texto que eu preparei, e aí lembrando bem que a gente está numa série de estudos. Essa série que nós fizemos no decorrer do mês de julho, o título era, ou é, porque estamos no último, Perdão traz alívio e paz para quem concede e quem recebe. Nessa linha é que, olhar para este texto, nós descobrimos que este Deus que ouve a nossa confissão, Ele já perdoou. A gente tem medo de falar dos outros escutar, não é isso? A gente confessa em silêncio, e tem hora que a gente confessa como se Deus não soubesse. Gente, aquilo que nós confessamos não é para Deus saber, porque Ele já sabe. É algo terapêutico para nós. É para a gente. Fala, Paulo, você, cara, você é bom de conversa, você fala, né? Só que na hora H, eu te conheço. A gente não gosta de expor, ou de se expor, porque temos medo. Mas diante de Deus, diz o texto sagrado, confessa. Sabe por quê? Porque Ele não fica julgando. Ele não age por emoção. Deus não vai responder para você dependendo do momento que Ele esteja. Diz o texto que Ele é fiel e justo. É isso. Eu e você que às vezes acordamos meio atravessado. Tem dia que nós estamos meio emburrados, e é normal, tá? Tem dia que nós estamos bem-humorados, tem dia que estamos mal-humorados. Nós temos mania de fazer isso uns com os outros, Deus não. Deus é fiel. Fiel ao que Ele diz. Ele é justo ao que Ele fez. Por isso, confessa, é terapêutico. Lembre que para quem você está colocando, Ele é fiel, Ele é justo. E aí a última parte do versículo diz:
Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A gente às vezes não esquece o que o outro fez. Eu perdoei, mas não esqueci. Isso é humano, é nosso. E não adianta a gente forçar a amizade. Terapia ajuda, tá? Mas não fica pensando, eu sou melhor que os... Não, isso faz parte das nossas contradições humanas. Agora, Deus não tem essas contradições. Deus é Deus. E Ele quer nos ajudar. Por isso o texto hoje, eu não estou trazendo aqui uma reflexão sobre a doutrina da confissão. Não estou falando sobre uma leitura teológica da justificação cristã. Estou aqui de forma pastoral e terapêutica dizendo, um texto como este, numa linha do que temos refletido nessas últimas quartas-feiras, é dizer, é importante você conversar com você mesmo na presença de Deus. E dizer, você está precisando de garoto. Para com essas coisas. Se abrir diante de Deus. Falar com Ele. Jogar para fora. Lembrar que quando você está fazendo isso, eu fico imaginando, se eu fosse representar Deus olhando para nós, eu imagino Deus dando aquele sorrisão para a gente e dizendo, relaxa. Relaxa, eu te amo, eu quero te dar paz, para de ficar se atormentando, porque eu já te perdoei, eu quero que você tenha uma vida limpa, purificada, de paz. Esse é o Deus a quem nós servimos. Se fôssemos fazer outras reflexões, poderíamos falar, olha, a confissão exige uma nova ação. Não é isso? Não é isso que diz o texto lá? Produzir frutos dignos de arrependimento. Isso é nos relacionamentos, isso a gente tem que fazer mesmo, mas não é o tom ou o tema aqui. O tema aqui é Deus olhando para você e dizendo, eu te perdoo. Fique em paz. Se reconstrói, se refaça. Para de cobrar de você mesmo aquilo que você não dá conta de fazer. Para de colocar peso que eu já tirei de cima de você. Por isso eu intitulei a reflexão dessa noite, perdão, o caminho seguro para recomeçar. Tem uma música popular que diz, levanta, sacode a poeira da volta por cima. Eu quero dizer, levanta, joga para fora aquilo que nem Deus está querendo que fique com você e recomeça. É difícil? É, porque tem muito barulho dentro de nós. Ao invés de preencher o barulho interno com barulho mais alto externo, quando eu era pré-adolescente, morei num bairro, numa época em que o povo colocava as caixas do 3 em 1 na janela. E um colocava o som mais alto que o outro. Isso a gente encontra muito em espaços onde o pessoal que tem carro aí, com o som faz. A gente quer encobrir o som com outro som maior.
Vamos acalmar o som de dentro? Vamos seguir a partitura que demonstra momentos de pausa, de tranquilidade. Isso, quem sabe seja um exercício importante para nós. Experimentando isto, que tal cobrarmos menos os outros? Porque é fácil querer a bênção para mim, mas colocar peso para o outro. Lembram da história lá? Outra história bíblica, que dizia: o rei perdoou quem devia muito, mas ele não quis perdoar um que devia pouco. Deus está te dando paz, então dá paz para os outros. Seja um proclamador, uma proclamadora da paz e do perdão, da construção de pontes, de vida nova, de recomeço. O povo precisa disso. Que você seja o embaixador e a embaixadora da paz que vem de Deus. Quero te convidar a fechar os olhos. A irmã Cleide vai fazer um instrumental. Se você se lembra dessa música, você pode cantar internamente aí. Os irmãos que estão nas suas casas vão ouvir o instrumental e poderão também cantar ou orar. Lembrando, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um momento de oração, ouvindo a música, e se você conhece, cante internamente. Senhor Deus, quanto peso ainda carregamos, mesmo pregando que Jesus pagou tudo na cruz. A nossa teimosia nos faz sofrer. Nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a entender o teu perdão. Por isso queremos dizer, reconhecemos que há erros, reconhecemos a necessidade de mudança, reconhecemos que há coisas que precisamos de reajustar, recalibrar nas nossas ações. Nós queremos mudar. Por isso, Pai, ajuda-nos minimizando esses barulhos, essas dores, esses machucados que não nos dão paz. Permita que cada irmão, cada irmã, cheio dessa graça e perdão que cantamos, possamos sair daqui com essa sensação de leveza e proclamando a leveza
que o Senhor pode dar a outras pessoas. Usa-nos, ó Deus. Dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui como embaixadores da Tua paz, do mundo novo, da reconstrução, da reconciliação e da paz completa. Oramos crendo, oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Deus te conhece, conhece tua história, conhece tua vida. Ele pega algumas coisas e joga fora. Não vá no lixo buscar de volta. Deixa lá e ajude as pessoas a entenderem. Ele nos livra de todo o pecado.